Bom, vamos aí para a questão número 157, que fala que uma padaria vende, em média, 100 pães especiais por dia e arrecada com essas vendas, em média, R$ 300. Constatou-se que a quantidade de pães especiais vendidos diariamente aumenta caso o preço seja reduzido de acordo com a equação. A quantidade é igual a 400 menos 100 vezes o P, que é o preço. Então, Q é a quantidade de pães e P é o preço que ele coloca em reais. A fim de aumentar o fluxo de fregueses, o gerente da padaria decidiu fazer uma promoção. Para tanto, modificará o preço do pão especial de modo que a quantidade a ser vendida diariamente seja a maior possível, sem diminuir a média de arrecadação diária na venda do produto. O preço P em reais do pão especial nessa promoção deverá estar no intervalo. Bom, uma questão perigosa, viu? Parece que é fácil, mas veja bem. Ele dá a quantidade, ó, de pães. Quantidade em função de P. A quantidade de pães em função de P é 400 menos 100P. Que à medida que você muda o preço, a quantidade de pães aumenta ou diminui. E o preço de cada pão é o próprio P. Bom, então você pode falar que a arrecadação da padaria, você deve pegar a quantidade de pães e multiplicar pelo preço. Então, quantidade de pães vendido em função de P, e aí você multiplica isso pelo preço. Aí você tem a arrecadação da padaria. Então, essa arrecadação vai ser 400 menos 100P vezes P. Tá aí, a quantidade de pães vendidos vezes o preço, e aí você tem a arrecadação. Então, a arrecadação em função de Q, ela vai ficar menos 100 em função de P. Escrevi errado. Consertar. Então, em função de P, em função do preço, né? Vai ser menos 100P quadrado, o termo do segundo grau, né? Mais 400P. Só que ele deixou claro que ele não quer que a arrecadação diária diminua, sem diminuir a média de arrecadação diária. Então, essa arrecadação, menos 100P quadrado, mais 400P, ela tem que ser menor ou igual, quer dizer, maior ou igual a 300. Não pode ser menos que 300, ele não quer que diminua. Então tem que ser maior ou igual a 300 a arrecadação. Agora você passa tudo para o primeiro membro, ó, fica menos 100P quadrado mais 400P menos 300 maior ou igual a zero. E aí você divide tudo isso por 100. Eu não vou multiplicar por menos 1, eu vou deixar o sinal negativo, porque é importante perceber que a concavidade é voltada para baixo. Mais 4P menos 3 maior ou igual a zero. Ponto. Dividir tudo por 100 aí, ó.
Agora a gente pode resolver por soma e produto, ó. Soma é menos b sobre a. Então vai ficar menos 4 sobre menos 1, que vai dar 4. E produto é c sobre a. Então o produto vai ficar menos 3 sobre menos 1, que vai dar 3. Então os valores que somam e dão 4 e multiplicam e dão 3 é o 1 e o 3. Soma dá 4 e multiplica dá 3. Bom, se a gente fizesse o gráfico aí da arrecadação, esse gráfico, ó, ele ficaria assim, ó. Aqui no começo as raízes vão ser 4 e 0, né? Então, ó, seria assim, ó, o gráfico aqui 0 e aqui 4. A arrecadação é em função de x. Agora, como ele quer que a arrecadação seja maior que 300, né? Opa. E aí a gente descobriu que para ficar maior que 300 essa arrecadação, ó, tem que estar entre 1 e 3. Então é o intervalo que serve para gente. Então tem que ser um valor entre 1 e 3, mas aí a gente tem que ver que ele quer que a quantidade de pães seja maior possível, de modo que a quantidade a ser vendida seja a maior possível. Então, ó, se ele tiver com valor entre 1 e 3, ó, a arrecadação já vai ser maior que 300, né? Ó, se ele pegar o valor aqui no meio, que é o 2, ele vai ter a maior arrecadação possível. Se ele vender por R$2, ele vai ter uma arrecadação de R$400. Mas ele quer que a quantidade seja grande, né? E esse negócio da quantidade ser grande, olha a equação que representa a quantidade de pães em função do preço, ó. Ela não é uma função crescente. Ela é uma função decrescente. Então você tem que ter um valor para P bem pequeno e que esteja no intervalo aqui. E o menor valor para P é 1. E aí, quando você coloca P igual a 1, a quantidade de pães, ó, vai ser a maior possível. A quantidade de pães vendidos, ó. Vai vender 300 pães especiais. Então o fato da função ser decrescente, à medida que você aumenta o valor de P, se você puser P igual a 3, vai vender só 100 pães, ó. Quer ver? Você põe P igual a 3, ó, fica 400 menos 100 vezes 3, ó. Aí dá uma quantidade pequena, que não é o que o gerente quer. Dá 100 pães só vendidos. Agora, quando você coloca 300 pães vendidos. Então tá aí, ó, o valor para ter uma quantidade grande de pães tem que ser R$1. Vai ser um valor entre 50 centavos e 1,50. Então, alternativa A. É o único que tem R$1 no intervalo. Só faltou aqui o sinal assim, né? Que esqueci de colocar. Tá aí então, questão número 157.